Olá, bom dia. Estamos dando continuidade, à leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Lucas no Novo Testamento. Lucas 8 hoje. Então, corra, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. As mulheres que acompanhavam Jesus. Algumas mulheres acompanharam Jesus durante todo aquele percurso. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram elas Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios, Maria Madalena no caso, Joana, então Madalena, as mulheres que seguiram Jesus, Joana, mulher de Cursar, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha só a importância da mulher nessa época. Tinha mulheres que seguiam a Cristo e ajudavam. Ele ainda diz aqui que com seus próprios recursos elas seguiam, se mantinham, estavam ali firmes com o Senhor. O semeador, continuando. Então elas seguiu a Jesus, algumas mulheres. Ele fala o nome de algumas: Maria Madalena, Joana, Susana, certo? O semeador. 4. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Jesus falava muito em forma de parábola para que o povo entendesse a vontade de Deus. 5. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. 7. Outra parte caiu no meio de espinhos. Então, uma parte caiu... Cadê? Vamos marcar aqui. A primeira parte caiu na beira do caminho. A segunda, entre pedras. E a terceira... outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram juntos com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. Então, outros caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Jesus explica a parábola do semeador. Então você, que não conhece a palavra, não vai para a igreja, não entendeu nada do que eu li aqui. Então o Senhor vai pegar essa parábola, falando de um semeador que semeou na beira do caminho, no meio de algumas pedras, no meio de alguns espinhos e numa terra boa. E agora ele vai explicar o que ele queria dizer com isso aqui para nós hoje. Agora, vamos lá. Quem tem ouvido, ele fala aqui no final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então que o Senhor faça você entender o que ele quer aqui, tanto você quanto eu, amém? Vamos lá. Olha, o nosso canal tá lá no YouTube. Esse vídeo aqui, o primeiro que eu fiz hoje é 202 e hoje é 203. Vou colocar nessa ordem. Então hoje o vídeo de Lucas 8 é de 203. Então, você que não gosta, não consegue ler a Bíblia, vá lá no YouTube, escreva Ranildes Barros, que você vai ver que eu ajudo você a ler juntamente comigo. Bom dia, Tonico, Deus te abençoe.
Estamos lendo, Tonico, Lucas 8. Você já comprou sua Bíblia para acompanhar com a gente a leitura? Me dá um sim ou não aí, Tonico, se você já comprou a sua Bíblia, tá bom? Para acompanhar com a gente o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Bom dia, Rosinaldo, também um bom trabalho. Jesus explica a parábola do semeador. Então, ele falou a parábola e agora ele vai explicar. O que quer dizer isso para nós, né? Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. 10. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem, e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte. Então ele falava dessa maneira também, porque depois ele explicava mais para os estudiosos, ficava meio com enigma, né? Para que eles não entendessem mesmo. Mas aí o Senhor ele explicava depois. Aí ele diz: o que essa parábola quer dizer é o seguinte. Ele vai explicar. A semente é a mensagem de Deus. Então essa semente que ele vai plantar é a mensagem de Deus. Que é isso que a gente faz, falar dos planos de Deus. Essa é a semente na parábola. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega, tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Olha que maravilha. Não tem gente que ouve a palavra, que eu já falei aqui, né? Que antes de eu aceitar Cristo, eu ouvia e não entendia e não seguia. Então, esse tipo de pessoa que ouve a palavra que está sendo explicada e não entende e segue a vida, é essa semente que cai na beira do caminho, não floresce, certo? Porque ele diz que o diabo não deixa a gente entender e aí passa e a gente segue a vida. 13. A semente que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso crescem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. A segunda semente que caiu em pedras, ele diz que essa pessoa aceita Jesus. Eu entendi, eu quero Cristo. E aí, todo mundo que já aceitou a Cristo sabe que a gente passa por provações, a gente passa por algumas situações para ver se realmente a gente está com Cristo ou não, né? E aí, ele diz aqui que quando vem essas pressões, a pessoa não aguenta e ela sai da igreja. Já conheceu o crente assim? Meu Deus, não me diz que o fulano não tá mais com Cristo. Poxa, mas ele tava lá, né? Ele até queria ser batizado, poxa. E aí não vingou. É essa semente que caiu no meio das pedras. Que ele fala aqui que quando chega as pressões, as dificuldades, ele larga Cristo na hora, larga o caminho na hora. Então, essa é a semente no meio das pedras, certo? Continuando. Quando chega as tentações, porque nós somos tentados, viu, todo o tempo. Abandonam tudo. Então, quando chega a tentação a essa pessoa que é a semente no meio das pedras, ela não suporta. Ela vai, cai, peca e sai da igreja. A gente conhece gente assim. 14. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Olha só, existe também esse outro tipo aqui que ele coloca, que são as pessoas que aceitam
seguem, mas que ele fala aqui, em alto e bom som, que a riqueza e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Ou seja, existem pessoas que só pensam em grana, não só fora da igreja, mas dentro, que vivem só para si. Aí ele diz que esse tipo de pessoa, os frutos dela não amadurecem, ou seja, ela não consegue germinar, ela não consegue ganhar almas, porque ela não vive o que ela prega. E por ela não viver e viver para si, as pessoas vai ser, como é que diz, discípulo dessa pessoa. Ah, não, eu vou servir, mas aí anda só para si, né? Então, ela não consegue dar frutos, certo? 15. E as sementes que caem em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Aí ele diz que, vamos repetir, 15. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Ele diz que aqueles não que ouve, entende, anda conforme a vontade de Deus, tenta fazer tudo que a Bíblia fala mesmo, e busca e luta, aí essa pessoa consegue ganhar muitas almas, porque ela não só está falando, ela está agindo, e as pessoas estão vendo, e as pessoas querem ser que nem ela, e aí acaba realmente dando muito frutos. Então existe esse tipo de pessoas dentro da igreja e fora da igreja, né? Então a gente convive com isso. Mas quem é que vai fazer essa colheita aqui? Então não se assuste quando você vê uma pessoa, agora, né, depois que você viu que a gente leu isso aqui, quando você vê uma pessoa que era crente, saiu da igreja e agora estão virada ao giraia aí fora, fazendo tudo que ela quer. De errado, que a palavra diz, mas ela quer fazer, ela tá lá. Então, não prejugue. Saiba que ela é essa semente aqui, que caiu na beira do caminho, que não floresceu, que aconteceu alguma coisa e ela saiu. Não caiu numa terra boa. Ela não era uma terra boa para florescer a mensagem do Senhor. Porque quando a pessoa fica firme até o fim, ela passa o que passar, né? E não larga, né? Ela tá firme ali, confiante em Deus. Então vamos dar continuidade. A luz. Então, caso você não saiba, Deus nos compara com a luz, né? Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio, para que todos os que entram vejam a luz. 17. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. 18. Portanto, tome cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. Continuando, a mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus, ele tinha mãe e irmãos. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. 21. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Então você que ouve a palavra de Deus e pratica ela, você para Jesus é considerado como mãe e irmã dele. Tem uma importância enorme para Jesus. Isso que Jesus deixou claro aqui. Porque quem ama, segue, obedece.
né? E eles não estavam caminhando com ele. Continuando. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: Que homem é esse? Ele manda até no vento, nas ondas, e eles obedecem. Olha só, tudo que aconteceu com Jesus foi para mostrar o seu poder. E aqui nesse momento aqui o Senhor mostrou que ele mandava no vento, na água, em tudo, que ele era Deus. 26. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasá, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupa e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrou e o demônio o levava para o deserto. 30. Jesus perguntou a ele: Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo, que não mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. 33. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens estavam tocando, como é? Quando os homens, só um momento aqui, continuando, estamos lendo Lucas 8:34. É grandinho esse, viu? É até os 55. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam notícia à cidade e nos seus arredores. 35. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram que o homem de que havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Estava sarado, curado. 36. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasade ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora, e o homem de quem os demônios
tinha saído, implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Interessante que alguns lugares esperavam Jesus e outros expulsavam Jesus. Interessante, né? Isso acontece hoje. Muitas pessoas aceitam Jesus e outras não querem que Jesus mande nada nela. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu, com insistência, que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então, olha a fé dessa mulher. O Senhor sentiu que saiu dele poder. Interessante. Isso alimenta a nossa fé. Temos que ter fé. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus que por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Desculpa, aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Aleluia. 49. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. 50. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Olha só o Senhor falando. Eu imagino a cena, ele olhando: não tenha, medo, tenha fé, ela ficará boa. Aleluia. Você já ouviu isso de Deus? Tonico, tenha fé, eu estou aqui. Ranildes, tenha fé, eu estou aqui. É tremendo quando Deus faz isso com a gente. 51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. 52. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta, já tinham visto, né? Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Olha só, Jesus, ele fazia muitos milagres e ele pedia para não espalhar isso, porque ele sabia que quando ele fazia isso, ele despertava amor e ódio.
E isso é terrível. Ou seja, ele também, ele conseguia, devido a essas coisas que ele fazia, pessoas a favor dele e pessoas contra. Pessoas que o ajudavam e pessoas que queriam derrubá-lo, que são os invejosos. Então, Jesus conviveu com isso. E acho que por isso que ele dizia para não contar. Mas ele sabia que as pessoas iam contar, porque o que é bom, a gente conta, a gente espalha. Não tinha como guardar muitas coisas boas que o Senhor fez. E a notícia de Jesus ia se espalhando. E o reino do Senhor foi crescendo. E as multidões foram crescendo. Mas uma coisa muito clara que eu queria deixar para você nessa manhã é que muitas dessas pessoas que foram curadas estavam lá gritando para que Jesus fosse crucificado. Então, o que eu quero deixar para você hoje é que você não siga Cristo só para ficar bom de uma doença, só para que você tenha um carro, só para que a sua vida seja próspera. Não siga Cristo por isso. Porque se você seguir a Cristo por essas coisas, você vai ser como aquela semente na beira do mato, no meio da pedra, no meio do espinho. Você não vai florescer. Como assim, Anny? Você não vai seguir a Cristo até o fim. Você vai sair dos caminhos do Senhor. Então você precisa buscar a Deus para ter a vida eterna, para ter perdão pelos teus pecados. Isso é mais importante. E quando Jesus dizia assim, os teus pecados estão perdoados e não curava, quem é ele já para fazer isso? E até hoje, as pessoas não querem saber da salvação, de perdão de pecado. Eu nem faço besteira, né? Eu nem era tão errada, não roubava, não matava, não, né? E aí acha que não precisa de... E todos nós, a Bíblia diz que todos estão destituídos da presença de Cristo. Que todos nós pecamos através do pecado de Adão. Então nós já nascemos em pecado. Então há necessidade sim de aceitarmos a Cristo para que os nossos pecados sejam perdoados e justificados. Né? Porque antes, no passado, como você está vendo na Bíblia, eles matavam rolinha, carneiro e vários bichos, conforme o pecado era um bicho morto, pomba, bezerro, cada bicho significava um tipo de pecado. Hoje, 2020, dia 15 de abril, não precisa matar nenhuma pombinha, nenhuma rolinha, porque o Cordeiro vivo, que é Jesus, morreu e pagou todos os nossos pecados. E é por isso que nós temos já a salvação, não é nós que inventamos. A Bíblia diz que com esse ato de Jesus ter morrido na cruz, que a gente viu semana passada, na Semana Santa, esse ato de Jesus ir morrer lá na cruz, nos deu livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de ninguém para falar com Deus. Nós não precisamos de homens da terra para perdoar os nossos pecados. Quem perdoa o pecado é Deus. Então vá lá para o seu quarto, confesse os seus pecados, peça para Deus lhe perdoar e siga Jesus, certo? Porque só Deus perdoa, através de aceitar a Jesus. E que você seja uma semente boa, tá bom? É a minha vontade, é o meu querer. E a de Deus eu tenho certeza. Então vamos orar nesse momento. Eu vou orar pelo Tonico, que tá aí comigo, meu fiel escudeiro, né? Nessa manhã. Que Deus te abençoe, né? Não sei se você tá doente com virose ou não, não sei. Mas o Senhor te guarde. Eu sei que você tem ouvido a palavra e que você seja uma semente, um campo, uma terra boa, tá bom? Que o Senhor faça você florescer na hora que tiver que florescer, né? Porque eu sei que a gente ouve a palavra, ouve, e como a gente leu, tem hora que a gente não entende, mas numa hora a gente vai entender. A minha oração, Tonico, é que antes de eu morrer você entenda a palavra e que você coloque, no coração e floresça, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela leitura da Tua palavra.
Te agradeço pela vida do Tonico, Senhor, e da sua família. Te peço, Senhor, que tu guarde ele com teu santo poder, Senhor, que tu venhas a guardar a vida dele. Te agradeço porque ele sempre ouve a tua palavra. Te peço, Senhor, que assim como tu, Senhor, abriste meus ouvidos, minha mente, para que eu entendesse o teu querer, Senhor, que tu abras o coração e a mente do Tonico, Senhor, e de toda a sua família, para que eles possam entender a tua vontade na vida deles. E que eles sejam uma árvore frondosa que espalhe a mensagem do Senhor aonde quer que eles vão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa a sua saúde. Não sei se ele está doente ou não. Obrigado pela minha saúde, do meu esposo, dos meus filhos. Estamos aqui, Senhor, em quarentena. Queremos dar o exemplo, Senhor. Estamos bem. Muito obrigado. E que todos aqueles que precisam sair, Senhor, que tu os guarde. Guarde os meus irmãos. Cuida deles, Sara, o Kleber, o Kleber, o Eric e a Valéria, Senhor. Guarda a vida deles e cura-os em nome de Jesus, eu te peço. Em nome do teu filho, que morreu por mim, por todos nós. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu te oro, te agradeço. Amém. Um beijo. Até a próxima.